Bom dia. Hoje vamos trabalhar então o capítulo 24 do livro de Mateus. Esse capítulo eu já esperava por ele há um bom tempo, porque ele tem um conteúdo bem interessante que eu gostaria muito de abordar alguns detalhes sobre ele. É possível que esse capítulo seja um pouco mais longo, esse nosso vídeo, mas eu tenho certeza que vai ser bem esclarecedor. A primeira parte dele é o sermão profético de Jesus com relação à destruição do templo. São só 2 versículos que são comentados aqui, nessa primeira parte. Diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui a gente observa que os discípulos mostram para Jesus o templo falando em construção, né? Ou seja, ele estaria em obras, e de fato sim, ele fora destruído na época do cativeiro babilônico, e depois disso ele voltou a ser reformado, reconstruído, mas isso teve vários percalços, várias paradas no meio do caminho. E justamente nesse período do ministério de Jesus é que ele estava na fase final de conclusão. Mais ou menos pelo ano 19 a.C. ele foi iniciado e acabou sendo concluído no ano 27 depois de Cristo. Então ele estava nessa infraestrutura de obra, de composição, e por isso que os discípulos passando ali mostraram para Jesus, assim, maravilhados: olha, o templo está quase ficando pronto, tal. E o que Jesus diz? Jesus diz que vai ser derrubado de novo. E de fato, não muito depois, né, vem a segunda destruição do templo, que a história relata que seria aproximadamente lá pelo ano 70 depois de Cristo. E uma destruição parcial, né, em função de uma incursão romana, e trata como sendo uma terceira destruição, mas na verdade foi o que concluiu a segunda, no ano 135. E aí então o que restou foi que hoje a gente conhece como o Muro das Lamentações. Aquele paredão só foi o que sobrou do templo, né? Então aqui Jesus, no final do seu ministério, já estava colocando que o templo seria destruído mais uma vez. O próximo trecho desse capítulo, ele vai do versículo 3 até o versículo 14, e ele tem bastante conteúdo para a gente trabalhar nesse pedaço. Eu vou ler ele todo primeiro, e aí depois a gente vai abordando algumas coisas. É o princípio das dores. Diz assim, a partir do versículo 3: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então esse trecho começa
com os discípulos querendo que Jesus sinalizasse a eles, para eles terem uma ideia de quando é que seria então o fim dos tempos, a nova volta de Jesus, né? A atitude dos discípulos depois da morte e ressurreição de Jesus, ela mostra que mesmo depois de todas essas informações passadas, que a gente vai ver uma boa parte delas nesse capítulo de hoje, eles ainda não tinham chegado à conclusão de que isso não seria da noite para o dia. Eles achavam que não muito depois Jesus voltaria. E nós já falamos num dos capítulos anteriores, né, que os registros dos evangelhos não foram feitos de imediato, logo depois que Jesus morreu. Porque eles acharam que era mais importante estar passando as informações do Evangelho, pregando para que todos fossem salvos o mais rápido possível antes que Jesus voltasse. E aí não se preocuparam em registrar isso para gerações futuras. Isso só foi uma preocupação mais adiante, quando eles viram que assim, esse retorno não era tão rápido como eles estavam imaginando, e se eles não registrassem isso, esse assunto talvez fosse se perder. E aí que se passou então aos relatos escritos, né, que nós encontramos hoje nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. Então aí Jesus primeiramente já chama a atenção, antes mesmo de dar a resposta para eles, ele diz: ó, tomem muito cuidado daqui para frente, porque vai aparecer gente se dizendo o Cristo e que vão enganar muitas pessoas. O primeiro relato dele, isso aqui assim, ele fala no plural, né, que virão muitos em meu nome, mas isso vai chegar no último indivíduo, que lá no Apocalipse nós vamos ver que é o anticristo, o falso profeta. Mas pelo fato de Jesus estar anunciando aqui no plural, é porque outros aparecerão. E então nós temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas. E aí, como é que nós podemos identificar quem é que está sendo falso profeta, se colocando no lugar do Cristo, de forma a enganar as pessoas? Não tem outro jeito a não ser conhecendo profundamente a Bíblia para conseguir identificar pelos atos, pela forma como esses falsos profetas agem, que isso está em desacordo com a Bíblia, porque nós sabemos que Jesus não faz absolutamente nada fora das diretrizes bíblicas da palavra. Então, é curioso que Jesus comece com isso antes de responder aos discípulos, porque ele já estava vendo que esse vai ser um calcanhar de Aquiles para muitas pessoas. Vai ter muita gente boa e honesta que vai acabar entrando no, digamos assim, conto do vigário, para quando aparecerem esses falsos profetas. E um ensaio bem claro disso, assim, para quem ouviu relatos sobre o período do Holocausto, do regime nazista, né, como pessoas de boa fé, de boa índole, foram acreditar cegamente no governante, a ponto de respaldar atitudes dele que na prática eram atos extremamente horríveis e, pior, contra o povo escolhido de Deus. Então, de novo, Jesus puxa esse assunto porque realmente é sério e vai ter gente boa, gente sensata que vai ser enganada. Então o que ele recomenda é que fiquem de olhos bem abertos, vejam os sinais. E talvez assim, um dos que a gente possa citar mais claro é a questão da humildade, né? Jesus sempre, em todo momento, ele se mostrou humilde com as pessoas e com relação ao que ele era e quem ele era. Então eu acho que essa é a principal característica que tem que ser observada quando a gente for querer identificar se é o Cristo ou se não é o Cristo. E aí no versículo 6, Jesus continua dizendo que se ouviria falar de diversas guerras e rumores de guerras, mas que, sim, isso vai acontecer, mas isso ainda não é o anúncio do fim.
que se levantaria uma nação contra a outra, um reino contra outro, que haveria fome, terremotos em diversos lugares. Porém, isso é só o início das dores, dos sofrimentos que a terra vai ter antes do fim dos tempos. E depois ele diz que sereis, né, então ele está se referindo aos discípulos, aqueles que creem em Jesus, que seriam atribulados e que seriam mortos. Que os cristãos seriam odiados em todas as nações por causa do nome de Jesus. E que aí nesse tempo muitos iriam se escandalizar, uns trairiam os outros e se odiariam entre si. E aí se levantariam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. Então aqui de novo ele está puxando o assunto lá, né? Ele falou lá no início. E que em função de se multiplicar a iniquidade, o amor acabaria se esfriando do meio de nós. Mas aí vem a partir do versículo 13, que quem perseverar até o fim será salvo. E que o evangelho seria pregado no mundo inteiro para testemunho de todas as nações, e daí viria o fim. Tá? Então ele relatou aqui uma sequência histórica, né, do que iria acontecer. Eu vou trabalhar esse ponto que eu vou falar agora com mais detalhe quando a gente falar da parábola da figueira, ainda nesse vídeo mais adiante, lá no versículo 33 e 34. Mas basicamente o que Jesus está colocando aqui é uma série de sinais que apontam para o fim dos tempos. Ele começa dizendo, olha, vai ter guerra, mas não é aqui ainda. Porque as guerras existiram inúmeras na nossa história desde que Jesus ressuscitou até os dias de hoje. Então se a gente fosse pensar, tivemos 2 guerras mundiais, né? Então ali viria o fim dos tempos. Não, Jesus deixa claro que haveria muitas guerras. Depois ele fala da questão de fome, terremoto, também são coisas que já se vive há muito tempo. Depois ele fala da questão de que os cristãos seriam odiados, seriam mortos, né, por causa do nome de Jesus. Isso também é uma realidade, se vê hoje isso o tempo todo, em diversos países, né? E aí, em função da multiplicação da iniquidade, que é uma realidade também, a gente, na qualidade de cristão, a gente está praticamente já pedindo o fim dos tempos, porque a gente vê tanta coisa errada acontecendo e o mal se sobrepujando ao bem no nosso dia a dia, que quase a gente já está implorando para que essas coisas acabem logo que venha o reino de Deus, né? E então, em função dessa multiplicação da iniquidade, das coisas erradas, o amor acaba se esfriando. Essa questão do amor esfriando se percebe muito na Europa, já há muito tempo, né? E eu tenho parentes na Europa que já nos visitaram algumas vezes e eles sempre relataram como eles ficavam impressionados que aqui no Brasil, se existisse calor humano, que as pessoas conversam, se tratam bem, e eles relatavam que lá o povo é extremamente frio, vizinhos não se conversam, é o amor esfriando. E de lá, desde as primeiras vindas desses nossos conhecidos e parentes da Europa para cá, a gente já começou a perceber que isso começou a aumentar no Brasil. E está aumentando numa velocidade bem acelerada. Cada vez menos as pessoas se preocupam em se envolver umas com as outras, se vive perto e não se conversa, se prefere brigar a manter um bom relacionamento. E então isso já é uma coisa que está indo no caminho da concretização, da consumação do que é dito nesse versículo. E aí na sequência, então Jesus diz que, então, tendo tudo isso aqui, quem perseverar vai ser salvo. Também fala que
aparecerão os profetas que vão enganar muitas pessoas. Nós já vemos claramente alguns nos dias de hoje, né? Eu acho que não precisa pensar muito para começar a identificar alguns falsos profetas que estão por aí no nosso meio, né? Conduzindo as pessoas pelo caminho errado, da forma errada. Mas nós temos que perseverar, temos que estar atentos a isso, porque a palavra diz que quem perseverar até o fim será salvo. E aí a questão também do evangelho ser pregado por todo o mundo, né? É uma coisa que já há muitos anos isso está se propagando, né? É difícil a gente dimensionar se já alcançou o mundo todo, né? Afinal, tem lugares que talvez a gente nem saiba que existam pessoas morando. Tem lugares bem afastados. A gente pode pensar no interior da Amazônia, pode pensar na África, né? A gente conhece os países, mas e os povos nômades que ainda existem, alguns por aí. Pode ser que nem todos tenham sido alcançados. Mas o que essa palavra diz é que todos os lugares terão o evangelho pregado. Não quer dizer que todos vão aceitar, que tudo vai ser uma boa, mas todos terão a oportunidade de receber a palavra do evangelho. E aí depois o que acontece depende da decisão de cada um e da obra do Espírito Santo na vida de cada um. No trecho seguinte, Jesus aborda sobre o período da tribulação. Então ele começa fazendo uma menção ao que fora dito por Daniel no Antigo Testamento, né, sobre o abominável da desolação. Então, assim, esse abominável da desolação é um termo que o próprio Jesus reconhece aqui no texto, que não é tão trivial para que ele seja compreendido, né, quando ele faz a ressalva no final: quem lê, entenda. Então, quando Jesus usa esse tipo de figura de linguagem, mencionando esse quem lê, entenda, é porque ele reconhece que precisa do discernimento, precisa da sabedoria do Espírito Santo para conseguir entender, ao menos em parte, o que seria isso. Eu vejo que essa questão do abominável, da desolação, seja algo relacionado à profanação da igreja enquanto instituição. É como eu vejo isso, porque algo abominável tem a ver com, assim, um pecado muito sério, né? E o que mais sério do que profanar um templo, profanar o próprio nome de Jesus. Então eu vejo que seja algo nesse sentido. E há outros trechos na Bíblia onde se fala que no fim dos tempos haveria muitas distorções. O próprio texto que a gente falou agora há pouco, que vai voltar a ser tomado sobre falsos profetas, denota isso, né? Que nós teremos esse tipo de problema, dessa deturpação da igreja enquanto instituição. E nós vemos isso acontecendo hoje, nos nossos dias. Não podemos fechar os olhos para isso, isso já vem acontecendo. E com relação ao ver o abominável da desolação, e Jesus é bem enfático, quando ele mostra essa figura de linguagem, ele dá a entender que aí a coisa está chegando. E tanto que ele pega e coloca algumas expressões assim: quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa coisa alguma. Quer dizer, se eu estou em cima do telhado de casa arrumando alguma coisa e eu vir isso acontecer, nem me preocupo para pegar nada em casa, porque aí só vai sair dali a alma ou para o céu ou para o inferno. E também diz que quem estiver no campo não volte para casa para buscar a capa, ou seja, também nem se preocupem mais em buscar coisas terrenas, porque está acabando. Fala também sobre as grávidas, né? Ai das grávidas, das que amamentam naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. E aí no versículo 21 diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais.
ou seja, muito sofrimento, um sofrimento que nunca se viu antes. E no versículo 22 continua: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, essa tribulação, se ela perdurasse, provavelmente muitos ou todos desistiriam e ninguém seria salvo, para ver o tamanho do sofrimento que está por vir, né? E então esses dias eles foram encurtados para que pelo menos os escolhidos fossem salvos. E aqui a gente podemos ver que está se falando em princípio do arrebatamento, né? Tem muitas controvérsias sobre em que situação ocorreria o arrebatamento, se ocorreria antes da tribulação, no meio da tribulação, no final da tribulação. Então assim, tem entendimentos divergentes aí pelos estudiosos, né? A minha percepção é que é durante. Eu acho que todos passarão por uma parte do sofrimento da tribulação, verão algumas coisas acontecerem do processo do fim dos tempos, mas os escolhidos, os salvos, então serão num momento arrebatados e não sofrerão o final da tribulação. E aí de novo no versículo 24, Jesus traz a questão dos falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aí fala também de pessoas comentando: o Cristo está lá, o Cristo está aqui. E aí Jesus deixa bem claro: tudo isso, se vocês ouvirem, não deem atenção. E por que ele diz que não é para dar atenção em prodígios feitos? Porque tudo isso que Jesus tinha para fazer na terra, mostrar o seu poder, mostrar quem ele é, ele já fez na sua primeira vinda. A segunda vinda dele não vai ser desse jeito. E isso a gente vê claramente no versículo 27, que diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, é vapt-vupt. Quando Jesus vier, a segunda vinda dele não vai ser para ficar fazendo agradinho, fazendo milagre por aqui. Ele só vai vir e executar e pronto, na velocidade de um relâmpago. Então, se acharem pessoas promovendo curas, se dizendo o Cristo, não está escrito isso na Bíblia, porque a segunda vinda de Jesus não vai ser dessa forma. Se ouvirem falar que Jesus está pregando em tal lugar lá, pode ir lá ver ele, não é verdade, isso não vai acontecer, tá? Então assim, é um trecho aqui desse capítulo que é bem importante, principalmente para que a gente consiga identificar os falsos profetas no fim dos tempos. E aí Jesus continua, né, no versículo 29 falando sobre o seu retorno. E nesse trecho diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, olha só, esse texto aqui já está falando na linha do que eu acredito que seja a cronologia. Então, tem um período da tribulação, aí vem Jesus, são arrebatados os seus, e depois o processo segue para o fim dos tempos, né? Então, assim, quem não estiver pronto nesse dia, que é em outra parábola, Jesus faz a analogia da questão do noivo, né? Então, quando o noivo chegar, é para estar atento. E aí ele fala também que então que será enviado o anjo para recolher os seus, e eu vejo que isso aqui é o arrebatamento que
que é abordado na Bíblia em outras passagens. No trecho seguinte, Jesus fala da parábola da figueira e faz uma exortação quanto à constante vigilância, para a gente não ser pego de surpresa, né? Estarmos atentos para ver os sinais dos fins dos tempos. Isso vai do versículo 32 até o 44, e esse trecho diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a despeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, e também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, esse texto é bem forte. Eu tinha mencionado uns versículos daqui anteriormente. Começando pelo primeiro versículo, onde faz alusão à figueira, que os ramos se renovam, as folhas brotam, aí se sabe que quando isso acontece é porque o verão está chegando. É uma analogia ao fim dos tempos. Então, quando os sinais começam a aparecer, é porque em seguida o fim dos tempos está vindo. Então é o que Jesus coloca aqui, que quando a gente vê os sinais que nós estamos abordando nesse capítulo, é porque o fim dos tempos está chegando. Agora é bem importante observar com detalhe os versículos 33 e 34. No 33 diz assim, no final: Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Ou seja, por que Jesus lá disse que quando estivesse ocorrendo guerras, que elas aconteceriam, mas que não seria o fim ainda, e depois ele vai citando outras coisas, e lá no final ele diz, bom, daí é o fim dos tempos. É o todas, é quando todas as coisas estiverem acontecendo simultaneamente, no mesmo período. Então, assim, nós tivemos inúmeras guerras já, mas junto a elas, em alguns casos, se houve a perseguição dos judeus na Segunda Guerra Mundial, né? Em outros não. A questão das traições também, dos falsos profetas, tudo isso que foi mencionado antes, né? Terremotos, fome, não aconteceram concomitantemente. E aí o versículo 34, em complemento ao 33, ele diz que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aqui também é um dos versículos que levou os discípulos de Jesus a acreditarem que ele voltaria logo. Porque quando tu diz que que não passaria essa geração até que tudo acontecesse e Jesus voltasse, Jesus não estava se referindo àquela geração deles. E eles entenderam dessa forma e demoraram para corrigir isso e aí passar a escrever. Eles acreditavam que a geração deles veria o fim dos tempos. E a gente sabe que não foi isso que aconteceu. E se a gente analisa com calma esse texto, nós podemos ver claramente que isso está explícito aqui. Quando todas essas coisas estiverem acontecendo ao mesmo tempo, a geração deste momento vai ver o fim dos tempos.
E aí agora vamos à reflexão de tudo aquilo que a gente abordou, todos aqueles sinais. Vamos observar para ver se nós não estamos hoje vivendo todos estes sinais concomitantemente, como diz aqui nessa palavra. Está tudo acontecendo, está tudo deturpado, a iniquidade está aumentando e o amor esfriando. Nós estamos vendo falsos profetas, nós vemos guerra, não passa um ano sem ocorrer alguma guerra, nós temos visto fome, terremotos. Então todos os sinais estão acontecendo ao mesmo tempo. Então por isso eu creio que esta é a geração do fim dos tempos. E aí, claro, eu não estou falando necessariamente da minha geração e que eu estarei vivo quando isso acontecer. A geração atual ela é composta por mim, pelos meus ascendentes, pelos meus descendentes que estão vivos. Todas essas gerações estão vivas no momento. Então, assim, nesse contexto, algumas das pessoas vivas hoje vão ver o fim dos tempos e vão ser arrebatadas. E nesse texto aqui, a exortação à vigilância é no sentido de que se deem conta disso. Olha, é agora, está prestes a terminar, mas ninguém sabe. É a primeira coisa que também Jesus coloca, que nem ele mesmo sabe, só o Pai sabe em que dia exato será isto. E a partir do momento que Jesus diz isso, que nem ele sabe, só o Pai, quem é que nós podemos concluir que também não sabe? O diabo. O diabo não sabe em que dia será o fim dos tempos. Então, por isso, ele ao longo da história sempre tem que ter alguém engatilhado para que seja o anticristo. E por isso que eu creio também que o Hitler, na época dele, foi um desses candidatos. E poderia ter se analisado a época e ter se acreditado fiamente que ele seria o anticristo e que o fim dos tempos estaria acabando. Mas se a gente fosse analisar os sinais, nem todos esses sinais estavam presentes. Agora, pelo fato de que o diabo também não sabe quando, ele tem que ter sempre alguém pronto. Tem que ter sempre alguém à disposição para que quando chegar essa hora, ascenda ao poder mundial e cumpra o que está escrito com relação ao anticristo que vai trazer tanto sofrimento para a humanidade. Tá? Então esse é um ponto também interessante de se deixar dito. E aí segue o texto dizendo que quando acontecer o arrebatamento, vão ter duas pessoas juntas no campo e uma vai ser tomada e a outra vai ficar. Ou seja, e dá o exemplo do moinho também, que vai ter duas pessoas, uma vai e outra fica. Por que essa comparação de duas pessoas juntas, uma vai e uma fica? Para mostrar que nós podemos ter pessoas próximas a nós que podem ficar enquanto nós somos arrebatados. E isso é mais um incentivo para que a gente procure estar sempre tentando falar da palavra e trazer à luz as pessoas que estão próximas de nós. Pensando que eu preciso fazer o máximo que eu posso para que essa pessoa que convive comigo, que eu gosto, também possa ser salva. E aí esse texto nos traz mais essa mensagem, de que nós temos que nos preocupar com as pessoas que estão à nossa volta. Porque vai acontecer lá no dia casos em que duas pessoas que estão juntas, fazendo coisas juntas e que podem ser amigas, inclusive, uma vai e a outra fica. Tem textos que falam também que o marido vai e a esposa fica, e vice-versa. Então, mais ainda, dentro da própria casa. E que nós devemos vigiar, porque não se sabe qual é o dia, então temos que estar sempre atentos. E quando a gente menos esperar, e quando muitos não estiverem cuidando, então virá o Filho do Homem. E agora o trecho final, os últimos versículos desse capítulo, é a parábola do servo bom e do servo mau. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim.
Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto aqui ele é direcionado a nós cristãos, no sentido de que nós somos o servo, né, e fiel e prudente, e o Senhor nos confiou os seus conservos, ou seja, Ele nos confia para que nós cuidemos dos que estão à nossa volta e tragamos sempre que possível mais luz às pessoas, tentando fazê-las reconhecerem a soberania de Deus, aceitarem Jesus como Salvador para serem também salvas. E com relação a nós, que então a quem foi confiado esses conservos, para nós darmos sustentos a eles, ou seja, nós podermos enriquecê-los e trazer a palavra a eles, Jesus diz que bem-aventurado que quando chegar ao fim dos tempos, ele encontrar os servos que ele encontrar fazendo isto, ou seja, cuidando das outras pessoas, pregando, trazendo o evangelho, tentando alcançar novas almas para Deus. E complementa a questão, quem ele achar fazendo isso, então ele vai confiar todos os seus bens. É uma analogia, né? Se eu dei uma tarefa para um servo, esse servo tem feito isso com esmero, então eu volto, então eu deixo ele cuidar da minha casa, deixo ele cuidar de todos os meus bens, porque ele se mostrou confiável. Agora, se aquele servo, sendo mau, começar a pensar, Jesus está demorando, eu tenho tempo, então eu posso pegar e agora ficar fazendo algumas coisas erradas, depois eu me arrependo, ou eu não me preocupo com o meu amigo, o meu vizinho que está aqui, tem tempo, mais para frente eu falo da palavra para ele. Então, a palavra diz assim, que quando o Senhor chegar, num dia em que esse servo não está esperando e numa hora que ele não sabe, ele vai ser castigado e vai ser lançado junto com os hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Mesma expressão usada com relação aos escribas e fariseus, né? Que ele chamou de hipócritas, e também fala na questão de que eles seriam colocados num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, se não estivermos preparados, estivermos fazendo o papel do servo mau, nós não iremos para o céu. Bom, esse ficou mais extenso do que o normal, mas eu acho que o conteúdo era bem rico, era importante falar sobre algumas coisas aqui. E assim encerramos então o capítulo 24.